Você já se perguntou como algumas pessoas conseguem seguir em frente sem olhar para trás, enquanto outras passam a vida carregando o peso do arrependimento? E se eu te dissesse que a traição não destrói quem foi traído, mas sim quem escolheu trair? Hoje, você vai descobrir por que algumas perdas são irreversíveis e como certas escolhas podem marcar um destino para sempre. Já deixa o like e se inscreve no canal se ainda não faz parte dessa comunidade. Isso garante que você continue recebendo conteúdos que abrem sua mente e fortalecem sua jornada. E agora, quero que você comente: eu conheço meu valor. Esse simples comentário é mais do que palavras. É uma declaração de que você nunca mais aceitará menos do que merece. Algumas pessoas passam a vida acreditando que podem trocar ouro por poeira e ainda assim sair ganhando. Elas escolhem a traição, achando que nunca enfrentarão as consequências. Mas a vida tem uma forma cruel de equilibrar as contas. No momento, pode até parecer que conseguiram o que queriam, seja poder, prazer ou uma falsa sensação de vantagem. Mas o tempo se encarrega de mostrar a verdade. A traição não é apenas uma escolha impensada. É um bilhete de ida para um labirinto de arrependimento do qual poucos conseguem escapar. A ironia é que, quando finalmente percebem o erro, já não há mais volta. Os traidores acham que podem seguir em frente, como se nada tivesse acontecido, mas o destino tem uma memória impecável. Aos poucos, eles começam a notar os sinais do próprio declínio. As portas que antes se abriam com facilidade agora estão trancadas. As oportunidades que pareciam infinitas simplesmente desaparecem. O brilho da vitória se apaga quando percebem que o prêmio era, na verdade, uma ilusão. O que antes parecia uma escolha esperta se revela um erro devastador. O universo, implacável, devolve tudo na mesma moeda, e assim o peso da traição se torna insuportável. Cada lembrança do que perderam, cada vestígio do que poderia ter sido, os atormenta como um fantasma invisível. Eles olham para o lado e percebem que a vida continuou sem eles. Quem foi traído não ficou no chão. Pelo contrário, ergueu-se ainda mais forte. O verdadeiro castigo do traidor não é ser odiado, mas ser esquecido. E nada pesa mais do que perceber que sua presença se tornou irrelevante para aqueles que antes lhe davam tudo. A bondade sempre foi subestimada. Em um mundo que enaltece a frieza, aqueles que carregam um coração puro são frequentemente vistos como fracos. Mas essa é uma das maiores ilusões que um traidor pode alimentar. Eles confundem paciência com submissão, confundem perdão com desespero e confundem gentileza com medo. Mal sabem que a verdadeira força reside exatamente naqueles que escolhem permanecer humanos em um mundo brutal. E quando percebem isso, já é tarde demais. Quem trai alguém bondoso comete um erro irreparável. Essas pessoas não imploram para serem valorizadas. Elas oferecem, entregam, sustentam, mas quando percebem que estão lidando com alguém que não merece, simplesmente se afastam. O traidor, acostumado com a ideia de que o outro sempre estará lá, se desespera. Ele vê a pessoa que desprezou seguir em frente e, pela primeira vez, sente a ausência como uma faca cravada no peito. O conforto que antes tomava como garantido desaparece, deixando apenas um silêncio ensurdecedor. E o mais cruel disso tudo, a ausência da pessoa boa não é apenas uma perda emocional, é um golpe na alma. O traidor sente na pele que encontrar alguém como aquela pessoa é praticamente impossível. Eles buscarão em outros rostos e em outras presenças a mesma paz e segurança que um dia tiveram, mas nunca mais encontrarão. E quando finalmente perceberem o erro, descobrirão que não há segunda chance. O universo vê quem sabe reconhecer seu valor.
Grandes coisas estão chegando para você, aquela casa que tanto deseja, novas oportunidades e uma vida cheia de propósito. Mas para que essa energia continue fluindo, demonstre sua gratidão. Se está gostando desta mensagem, clique no botão Valeu Demais e envie um valor de até $100 como um sinal de que você aceita as bênçãos que estão vindo. Essa atitude reforça seu compromisso com sua evolução e ainda ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa verdade hoje. Existem pessoas que não conseguem lidar com o brilho alheio. O simples fato de alguém possuir luz própria as incomoda profundamente, porque reflete tudo o que elas não têm coragem de ser. O traidor muitas vezes não age por ódio, mas por inveja silenciosa. Ele percebe que sua mediocridade se torna evidente quando está ao lado de alguém que irradia a autenticidade. Em vez de se inspirar, ele escolhe destruir. Mas apagar uma estrela nunca foi uma tarefa possível. Por isso, tentam minar a confiança, fazem comentários sutis para diminuir, tentam criar dúvidas. Tudo isso na esperança de que aquele brilho se apague e eles possam finalmente sentir-se superiores. Mas há algo que esses traidores não compreendem. Quem nasceu para brilhar não precisa de permissão para isso. E a tentativa de diminuir alguém só revela o quão pequenos eles realmente são. O pior castigo para esse tipo de pessoa não é ser ignorado, é ver aquele que tentaram destruir continuar crescendo. Eles observam de longe, enquanto a pessoa que um dia tentaram diminuir alcança alturas que eles sequer sonhavam. O brilho que tentaram apagar agora ilumina um caminho que eles nunca mais poderão percorrer. Eles tentaram competir, mas nunca entenderam que estavam sozinhos nesse jogo. A paciência é uma virtude rara, e os traidores geralmente não a possuem. Eles não querem construir, não querem plantar para colher depois. Querem tudo agora, no menor esforço possível. Por isso, escolhem atalhos, preferem a gratificação instantânea e trocam o duradouro pelo passageiro. Acham que venceram quando, na verdade, apenas pularam etapas que, mais tarde, se tornarão abismos impossíveis de atravessar. No começo, tudo parece funcionar. Eles ostentam suas novas escolhas, se gabam da inteligência por terem largado algo sólido para pegar algo que brilha no momento. Mas a verdade tem um jeito implacável de se revelar. Os prazeres rápidos desaparecem tão rápido quanto surgiram. E quando olham para trás, percebem que não há mais nada, nenhuma base, nenhum alicerce, apenas ruínas de decisões mal pensadas. Enquanto isso, quem foi traído segue sua jornada, construindo algo verdadeiro, algo que resiste ao tempo. O traidor assiste, perplexo, enquanto aquele que desprezou cresce sem precisar trapacear, e a dor do arrependimento chega tarde demais. Eles apostaram na pressa, mas esqueceram que a vida recompensa aqueles que sabem esperar. Trair alguém com um coração puro não traz apenas consequências emocionais, traz um peso espiritual impossível de carregar. Algumas pessoas não entendem que certas conexões são protegidas pelo próprio universo. Quando alguém que foi colocado na sua vida como um presente é traído, algo muda no destino do traidor. A vida, antes fluida, começa a se tornar pesada, cheia de obstáculos invisíveis. Aquele que traiu pode até não notar no começo, mas aos poucos perceberá que tudo começou a dar errado. Oportunidades escapam pelos dedos, a paz se torna rara, as portas começam a se fechar. O que antes fluía agora se transforma em um caminho cheio de espinhos. Não é coincidência, é a consequência inevitável de se afastar de alguém que trazia bênçãos para a sua vida. E então, quando já não há mais como negar, o traidor olha para trás e percebe. A pessoa que ele traiu não era apenas alguém comum. Era uma peça-chave, um escudo contra tempestades, um guia que o ajudava a seguir na direção certa.
Mas agora, tudo isso se foi, e a única coisa que resta é a certeza de que a traição cobrou um preço alto demais. A vida é feita de escolhas, e cada uma delas carrega um peso. Algumas decisões abrem portas, outras as fecham para sempre. Os traidores sempre acham que terão tempo, que poderão voltar atrás quando quiserem, que as oportunidades estarão esperando pacientemente por eles. Mas a verdade é brutal. Algumas chances são únicas e, quando desperdiçadas, desaparecem sem deixar vestígios. O tempo passa e eles começam a perceber a extensão do que perderam. O que antes parecia garantido agora é apenas um eco distante. Eles tentam reconstruir o que quebraram, mas não há mais caminho de volta. Aquela pessoa que um dia foi o alicerce de suas vidas agora está inacessível, seguindo um rumo que eles não podem mais acompanhar. Eles chamam, mas suas vozes não são mais ouvidas. Procuram, mas não encontram mais o que um dia foi deles. E então vem o golpe final, a certeza de que falharam. Não porque alguém os puniu, mas porque traíram a si mesmos. Perderam alguém que os fazia melhores, que os impulsionava, que os ajudava a crescer. E agora, tudo que lhes resta é assistir de longe, sabendo que o que um dia esteve ao alcance das mãos se tornou inalcançável. A luxúria cega. Ela seduz com promessas vazias, com brilhos momentâneos que mascaram o vazio por trás da tentação. Muitos traidores não escolhem a destruição conscientemente. Eles simplesmente cedem ao desejo imediato, sem pensar no que está em jogo. Mas quando a névoa da excitação se dissipa, a realidade aparece, cruel e implacável. Eles trocam algo real por um prazer fugaz. Jogam fora anos de lealdade por uma noite de ilusão. Traem não só uma pessoa, mas uma história, um legado, um caminho que estava sendo construído com esforço e dedicação. E quando percebem o erro, o dano já foi feito. O prazer se dissolve no ar, e tudo o que sobra são os escombros das escolhas impensadas. O verdadeiro castigo não é perder um relacionamento, é perder o respeito por si mesmo. O traidor olha no espelho e já não reconhece quem vê. Ele percebe que, ao escolher o passageiro, abriu mão do eterno, quebrou algo que nunca poderá ser consertado. E o mais doloroso, saber que aquele que foi traído não apenas seguiu em frente, mas cresceu de uma forma que ele jamais poderá alcançar. Nem todo traidor age por maldade. Alguns simplesmente não conseguem lidar com quem são. Eles vivem fugindo de suas próprias sombras, incapazes de enfrentar a verdade sobre si mesmos. Então, quando encontram alguém que os vê como realmente são, sem máscaras, sem ilusões, entram em pânico. O reflexo os assusta. E em vez de usarem essa verdade para evoluir, escolhem destruí-la. O traído, sem saber, servia como um espelho. Sua presença fazia o outro enxergar suas falhas, suas fraquezas, seus medos mais profundos. E para quem não está pronto para mudar, isso é insuportável. É mais fácil rejeitar quem mostra a verdade do que encarar a própria alma. Assim, o traidor escolhe a fuga. Corta laços, destrói conexões, inventa desculpas. Mas a verdade não desaparece. Ela continua lá, assombrando cada passo, lembrando que a escolha de fugir foi, na verdade, a escolha de se perder. E quando percebem isso, já não há mais volta. Eles não apenas traíram uma pessoa, traíram a chance de se tornarem melhores. E agora a realidade pesa como uma corrente invisível, puxando-os para um abismo do qual não há escapatória. O espelho foi quebrado, mas o reflexo continua gravado em suas memórias, um lembrete eterno do que poderiam ter sido. Existem erros que podem ser consertados, mas outros são definitivos. O traidor sempre acha que poderá recuperar o que perdeu. Acredita que, no final, tudo se resolverá, que o tempo curará todas as feridas. Mas algumas perdas são irreparáveis. E esse é o maior choque que eles enfrentam quando percebem que a traição
não tem volta. Eles tentaram trocar algo puro por algo descartável. Trocaram estabilidade por incerteza, amor por conveniência, verdade por mentiras. E por um tempo, acreditaram que tinham feito um bom negócio. Mas então, a realidade bate à porta. Eles percebem que o que pegaram no lugar do que perderam não vale nada. O brilho ilusório desaparece e tudo o que resta é poeira escorrendo pelos dedos. E é nesse momento que o desespero começa. Eles querem voltar, querem consertar, querem pedir desculpas. Mas a vida já seguiu seu curso. A pessoa que foi traída já não olha para trás. O tempo não volta. E essa verdade assombra cada pensamento, cada tentativa frustrada de reconstrução. Porque no fim das contas, eles não apenas perderam alguém, perderam a si mesmos. O destino é implacável. Ele dá chances, abre caminhos, oferece oportunidades. Mas quando alguém desperdiça essas bênçãos, as portas se fecham sem aviso, sem segundas chances. O traidor acha que sempre terá um plano B, um caminho alternativo, uma maneira de consertar tudo quando quiser. Mas, um dia, sem aviso, ele descobre que não há mais volta. O momento chega quando tentam acessar algo que um dia foi deles e encontram apenas silêncio. Aquela pessoa que sempre esteve ali, agora, se foi. O espaço que ocupavam foi preenchido por novas histórias, novas conexões, novas oportunidades. Eles tentam se reaproximar, mas encontram um bloqueio invisível, uma barreira que não pode mais ser atravessada. E então a dor se instala, não porque foram rejeitados, mas porque perceberam que a escolha foi deles. Foram eles que se afastaram, foram eles que abriram mão, foram eles que fecharam as próprias portas. Agora, tudo o que podem fazer é observar, de longe, um mundo que já não os pertence. O destino não esquece, e algumas escolhas têm consequências que duram para sempre. No início, parecia que a traição havia vencido. A dor da decepção queimava como fogo, e a sensação de injustiça fazia o coração pesar. Mas algo mudou. O que era fraqueza se tornou força. O que era tristeza virou combustível. A traição, que deveria ter quebrado aquele que foi deixado para trás, na verdade, o impulsionou para um nível que o traidor jamais imaginou. A grande ironia da vida é essa. Algumas das piores dores são os gatilhos para as maiores transformações. O traído não ficou no chão. Ele se levantou, olhou para frente e decidiu que nunca mais aceitaria menos do que merece. E conforme ele crescia, se fortalecia e se tornava ainda mais brilhante, o traidor começava a perceber o erro que cometeu. O que antes parecia uma vantagem se revelou um erro fatal. O traidor achava que estava livre, mas na verdade estava preso ao próprio arrependimento. Agora, a distância entre os dois é intransponível. O traído se tornou algo maior, alguém que o traidor não pode mais alcançar. E essa realização é um fardo pesado demais para carregar. O poder do abandono não destruiu aquele que foi deixado, destruiu quem partiu. Porque enquanto um evoluiu, o outro ficou preso em um passado que nunca poderá recuperar. O traidor sempre acha que está no controle, que pode fazer suas escolhas sem enfrentar consequências. Mas há um detalhe que eles nunca percebem a tempo. A traição não apenas destrói relacionamentos, ela destrói o próprio traidor. Como um veneno que lentamente corrói tudo por dentro, a culpa e o arrependimento se tornam sombras impossíveis de ignorar. No começo, eles podem até se sentir poderosos. Acham que fugiram das responsabilidades, que evitaram compromissos que exigiam esforço. Mas conforme o tempo passa, a ilusão se desfaz. O que parecia ser uma liberdade conquistada se revela uma prisão invisível. O traidor descobre que a paz não vem. As noites se tornam longas, os pensamentos incômodos não desaparecem, e a certeza do erro começa a sufocar. A maldição da traição é essa. O traidor pode até escapar da situação, mas nunca escapa de si mesmo. A consciência pesa.
A mente repete incansavelmente as escolhas erradas. E no final, não há mais ninguém para culpar. O traidor se torna vítima da própria armadilha, condenado a viver com a única verdade que realmente importa. Ele destruiu algo que jamais poderá ser reconstruído. A pior punição para um traidor não é o desprezo, não é o ódio, é a total e absoluta indiferença. Eles acham que ainda importam, que suas ações deixaram uma marca irreparável, mas o tempo prova o contrário. Enquanto a pessoa que eles traíram segue crescendo, evoluindo e conquistando, eles permanecem estagnados, presos na própria mediocridade. Eles assistem de longe, como meros espectadores daquilo que poderiam ter vivido. A cada conquista daquele que traíram, a dor da perda se intensifica. Eles veem sorrisos que não são mais para eles, sucessos dos quais não podem mais participar. O mundo seguiu em frente, mas eles ficaram para trás. A plateia do destino os forçou a assistir o espetáculo do sucesso alheio sem ter direito a um assento na primeira fila. E é nesse momento que a verdade se torna clara. Eles não perderam apenas uma pessoa, perderam um futuro inteiro. E pior, agora não podem fazer nada além de observar. Eles já não têm espaço na história, não têm voz na narrativa. E essa é a punição mais cruel de todas. Saber que poderiam ter sido parte de algo grandioso, mas escolheram ser apenas um espectador do próprio fracasso. O tempo é implacável. Ele não espera, não concede segundas chances, não se compadece de arrependimentos tardios. O traidor sempre acha que terá tempo para consertar as coisas, que um dia poderá voltar e pedir perdão. Mas há um detalhe que eles esquecem. Enquanto eles perdem tempo, a vida segue seu curso, e algumas pessoas não esperam. O tempo passa, e quando o traidor finalmente percebe a gravidade de suas ações, já não há mais ninguém do outro lado para ouvir suas desculpas. Aquele que foi traído já seguiu seu caminho, encontrou novos destinos, novas histórias, novos amores. O que antes parecia eterno agora é apenas uma lembrança distante, e isso corrói. Eles tentam voltar, mas encontram apenas portas fechadas. Tentam buscar refúgio no passado, mas percebem que o passado não existe mais. O tempo, aquele que eles subestimaram, se tornou seu maior inimigo. O que foi perdido para sempre, e essa é a verdade mais dolorosa que um traidor pode enfrentar. O traidor não perdeu apenas o que você era, perdeu tudo o que você ainda viria a ser. Eles conheceram uma versão sua que ainda estava em construção, que ainda tinha dúvidas, que ainda carregava vestígios de ingenuidade. Mas essa versão morreu no momento da traição. E quem renasceu depois não tem mais espaço para eles. O maior erro do traidor foi achar que poderia voltar quando quisesse. Mas o que ele não percebeu foi que enquanto ele desperdiçava tempo, você crescia, evoluía, se tornava uma pessoa que não aceita mais migalhas, que não abre mais espaço para quem não sabe valorizar. Agora, a versão de você que existe é inalcançável para ele, e esse é o castigo final. Não importa o quanto tentem, o quanto desejem, o quanto se arrependam, eles nunca mais terão acesso a quem você é hoje. Porque você não está mais no passado, e eles nunca conseguirão alcançar o seu futuro.